Olá, pessoal, vamos dar sequência, então, à nossa aula sobre os fungos. Então, veja que na primeira parte nós tínhamos falado, então, que os fungos representam aqui um grupo monofilético, eles têm, então, várias características sinapomórficas aí que definem o grupo. Vamos lembrar que eles são mais aparentados, então, dos animais do que dos vegetais, e temos algumas características que ficam bem claras nessa proximidade. Então, uma delas, por exemplo, é o fato de os fungos possuírem suas células, na parede de suas células, a quitina, que é um polissacarídeo que é semelhante à quitina que está presente lá no exoesqueleto dos artrópodes, que são grupos animais. Então, essa é uma das características. Outra característica interessante aqui em relação aos fungos é a forma como eles se nutrem, né, seu processo de alimentação, que é um pouco diferenciado. Então, nós vamos falar hoje, nessa parte aqui, sobre a nutrição dos fungos. Os fungos todos são heterótrofos, né? Então eles precisam ingerir matéria orgânica já elaborada, produzida lá pelas plantas, pelas algas, então já sintetizadas. O fungo não faz fotossíntese, então eles vão precisar ingerir matéria orgânica. De que forma? Eles fazem um pouco diferente do que nós animais fizemos. Então olha só, aqui nós temos um exemplar, né, de um fungo que é micélio vegetativo e micélio reprodutivo. Também, então, um outro micélio, nesse caso, o bolor negro do pão, aqui um basidium miceto. Então, como que acontece? Observe essas hifas, né, aqui do micélio vegetativo. Vamos olhar um detalhe. Essas hifas, elas vão lançar para fora do fungo, para o substrato, para a matéria orgânica que está sendo, então, ingerida. Primeiro, ele lança a enzima, faz a digestão dessas substâncias complexas, torna, então, em elementos simples e absorve. Então, primeiro digere e depois absorve. Por isso, a digestão é dita extracorpórea. Tranquilo? Então, joga em cima do substrato, digere, e como se fosse um canudinho, aí as hifas sugam, então, manda para dentro da hifa, e aí, por correntes citoplasmáticas, esses nutrientes são distribuídos ao longo de todo o micélio vegetativo e reprodutivo, se for o caso. Tá? Então, transportes aí como aquela ciclose que acontece dentro das células, né? O movimento do citoplasma. Então, aqui ao longo das hifas. Uma coisa bem interessante é que os fungos têm como reserva de energia a glicose na forma de um composto mais complexo, que é o glicogênio. O glicogênio como substância de reserva dos fungos. Também foi, nós já, né, falamos aí, lá nos protozoários, lá nas bactérias e também nos animais. Então, olha só, mais uma característica que nos aproxima aí, então, fungos e animais. Então, glicogênio como substância de reserva. Dentre os fungos, então, que são heterótrofos, né, nós temos que definir aí como exatamente eles conseguem esse alimento. Então, a grande maioria deles é saprófaga, ou sapróbia, ou ainda saprófita. Então, são decompositores de matéria orgânica morta. Então, se alimentam de um substrato já morto. Então, aqui tem um exemplo do animal, de uma fruta, de um tronco de árvore. Então, os fungos saprófagos, eles se alimentam de matéria orgânica morta. Então, eles jogam a enzima aqui, vão digerindo, por isso que vai ficando molinho, né? Você olha a fruta, depois de uns dias está molinho, porque ele está sendo digerido primeiro para depois ser absorvido. Então, veja, como as bactérias decompositoras, os fungos também promovem a reciclagem, a ciclagem da matéria no ambiente. Então, veja aqui podemos imaginar aqui uma cadeia alimentar, e aí veja que os decompositores, eles podem promover a reciclagem, tanto degradando em qualquer um dos níveis, né, aqui, degradando um vegetal, um animal, em qualquer um dos níveis. Então, promovem essa ciclagem da matéria. Então, os fungos não são produtores, ó. Produtores são as plantas, né? Depois os outros são consumidores, e inclusive aí os fungos estão se alimentando, estão consumindo, mas de uma forma especial eles são ditos decompositores. Inclusive eles conseguem degradar lignina e celulose, que é um composto bem complexo que tem aqui nos tecidos vegetais. Nós temos fungos heterótrofos parasitas, e aí eles se nutrem de matéria orgânica viva, né? Então, todos os grupos de viu que tem sempre algumas espécies que são parasitas. Então, aqui nós temos uma folha de pé de café, então, aqui um humano, né, mostrando as micoses, né? Então, são parasitas tanto de animal como de vegetal. E alguns poucos fungos, né, alguns autores consideram como predadores, porque eles conseguem reter com suas hifas pequenos animais
Por exemplo, um nematório, que é parente lá das lombrigas, né, pequenininho, então são organismos pequenininhos e eles conseguem ficar retidos aí pelas hifas de alguns fungos, então eles consideram esses como predadores. Aqui só para vocês terem ficar bem claro, refletir bem a importância dos fungos como decompositores. Então, é mais para vocês terem uma ideia da importância aí dos fungos, né, como decompositores, porque eles conseguem, então, quebrar elementos complexos que vai servir para a alimentação dos próprios fungos, mas também acaba ajudando aí a quebrar, então, essas moléculas complexas em moléculas simples, que vão ser aproveitadas novamente aí pelas plantas, pelas algas, pelos seres que são os produtores, são os autotróficos, certo? Então, seria isso. Alguns exemplos aí de saprófagos, então aqui o bolor negro do pão, que aparece no morango também, que é o do grupo dos zigomicetos, aquele grupo mais, um pouco mais basal na história evolutiva do grupo. Aqui alguns exemplos de orelhas de pau, aqui a auriculária, né, parece ter uma orelhinha mesmo, textura inclusive, matéria orgânica morta, então são todos saprófagos. Aqui do grupo dos ascomicetos, lembre que aquele corpo de frutificação, que é a parte reprodutiva, ela é diferenciada nesse grupo e nesse, né? Então, aqui os ascomicetos, alguns exemplos. Aqui, um fungo filamentoso, aspergillus. Aqui o penicillium, que é o bolor, né, o bolor verde que aparece na laranja, no pão. Então, são exemplos de ascomicetos, são todos saprófagos. Esses fungos, eles têm alguns que são importantes, eles são utilizados em processos, né, que o ser humano já percebeu que são importantes, né? Então, por exemplo, alguns fungos saprófagos são usados como biorremediadores, especialmente em solos que são contaminados com derivados aí, hidrocarbonetos, né, do petróleo, e especialmente com herbicidas. Então, eles já perceberam, já fizeram estudos e mostrou ser eficiente, né, a presença desses fungos, então esse ascomiceto, por exemplo, cladósporo, algumas espécies de aspergillus e de penicillium, como importantes biorremediadores, ou seja, então eles vão se alimentar daquela matéria orgânica e, com isso, eles transformam, então, esse elemento que é tóxico, que é, digamos, danoso para o ambiente, em elementos mais simples. Então, assim como muitas bactérias, né, fungos aí também têm sido utilizados como importantes biorremediadores. Então, dentre os saprófagos, temos essa propriedade interessante. Lembre que nós temos muitos saprófagos que nós nos alimentamos deles, né? Então, são exemplos aqui de saprófagos que são comestíveis, são importantes na indústria alimentícia, né, para nós humanos. Nós temos aqui o fungo, né, que é do gênero boletus, o basidium miceto, essa orelha de pau aqui, que é o shiitake, que é o lentilus, cenotes. Nós temos aqui o mais comum, né, que é o cogumelo, o champignon, cogumelo Paris, que eles vendem in natura ou em conserva. Enfim, uma série de basidium micetos que são comestíveis. Aqui temos um exemplo da morquela, chamada de pantorra ou morel, que também é utilizado, né, ele parece um favo de mel, só que ele é um ascomiceto, então são todos saprófagos comestíveis. E ainda alguns fungos filamentosos, como eu falei, o penicílio, assim como nós já vimos que eles são usados, por exemplo, lá na biorremediação, algumas espécies deles, eles podem incrementar, né, aqui alguns queijos. Lembra que o queijo é feito por fermentação de bactérias, né, os lactobacilos, mas eles podem incrementar e colocar, lembra do gorgonzola, do camembert, então eles podem colocar outros fungos para deixar com um sabor especial. Então, nós temos o camembert, o roquefort, todos que eles utilizam, então, dessas espécies diferentes de penicílio para deixar ele um queijo mais com sabor diferenciado. Também, dentre os saprófagos, nós temos aí o exemplo da utilização do penicílio
para a produção de antibióticos, né? Então, ele foi, de produção de antibiótico, foi descoberto, né, por meio do penicílio, o Alexander Fleming, e até hoje ele é utilizado para algumas doenças bacterianas, né? Então, o penicílio também é um exemplo de saprófago, um ascomiceto filamentoso, e ele tem sido, então, bastante amplamente utilizado então, para a produção de antibióticos. Tranquilo? Então, no próximo momento aqui dessa aula ainda, nós vamos falar um pouquinho mais sobre nutrição ainda, falar um pouquinho sobre os parasitos.